Olá, pessoal! Vamos iniciar aqui mais uma aula de contabilidade e nessa aula nós vamos trabalhar regime de caixa e regime de competência. Você vai aprender como funcionam esses dois regimes, qual a diferença entre eles, qual deles é aceito pela Lei 6404 e pronunciamentos técnicos do CPC e como esse assunto é cobrado em questão de concurso público. Então vamos resolver ao final da aula três questões: uma questão de concurso fiscal, questão de concurso policial e questão de concurso para contador, para a área contábil, beleza? Bom, vamos então aqui iniciar o tema dessa aula. E eu começo aqui te dizendo que o regime de caixa e o regime de competência, esses dois regimes de escrituração, eles estão relacionados à contabilização de receitas e de despesas. E para ser mais exata, eles estão relacionados ao momento em que você contabiliza a receita e a despesa. Cada um desses regimes determina que a contabilização tem que ser feita em um momento diferente. Vamos aqui para o material para entender esse assunto, veja só. Então, eu disse para você que eles estão relacionados à contabilização de receitas e de despesas, e que cada um desses regimes determina um momento diferente para a contabilização das receitas e das despesas. Vamos então entender. O regime de caixa, ele determina que você contabiliza receita e despesa quando acontece movimentação financeira, movimentação em disponibilidades. Isso significa o quê? Significa que você contabiliza as receitas quando ocorre entrada de dinheiro na entidade, quando ela recebe. Então, quando ocorre recebimento. É nesse momento que nós vamos contabilizar as receitas por esse regime. Já as despesas serão contabilizadas quando ocorre pagamento, quando ocorre saída de dinheiro da entidade. Isso é o que determina o regime de caixa. Contabilizamos receitas e despesas quando acontece movimentação em disponibilidades, em caixa ou bancos. Recebi o dinheiro, esse é o momento em que eu vou contabilizar a receita relacionada a esse recebimento. Fiz o pagamento, é nesse momento que eu vou contabilizar a despesa relacionada a esse pagamento. Já o regime de competência, não. O regime de competência, ele determina que nós contabilizamos as receitas e as despesas quando ocorre o fato que deu origem a essas receitas e despesas. É nesse momento que eu contabilizo. Inclusive, ele determina que não interessa quando eu vou receber essa receita e quando eu vou pagar essa despesa. O que importa é o momento em que ela ocorreu, que essa despesa ocorreu, que essa receita ocorreu. Então, lembre disso. Regime de caixa determina que a gente contabiliza receitas e despesas quando acontece movimentação em caixa e bancos, quando eu recebo a receita e quando eu pago a despesa. Já o regime de competência, ele diz, você contabiliza receitas e despesas quando ocorre o fato, independentemente de recebimento ou pagamento, não interessa. O que interessa é a data de ocorrência do fato. Para ficar claro, para você entender, vamos aqui fazer juntos um exemplo, mas antes passar pela Lei 6404 e dizer para você qual desses regimes é o aceito pela lei. E nós temos aqui no artigo 177 da Lei 6404 o regime de competência como regime aceito pela Lei 6404. Veja aqui, ó. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Então, de acordo com a Lei 6404, o regime oficial, o regime que tem que ser adotado na contabilidade é o de competência. Portanto, registramos receitas e despesas quando acontece o fato gerador, quando acontece o fato que dá origem àquela receita e àquela despesa, tá? Os pronunciamentos técnicos do CPC também seguem essa linha e determinam que a gente tem que contabilizar receita e despesa segundo o regime de competência. Tranquilo? Vamos agora, então, resolver o exemplo que eu preparei para você, e é um exemplo relacionado à contabilização de receita. Veja aqui, então, comigo. O exemplo está dizendo o seguinte: em setembro,
A empresa vendeu mercadorias no valor total de R$30 mil. Esse valor vai ser recebido em 3 parcelas de R$10 mil nos meses de outubro, novembro e dezembro. Então, em setembro aconteceu a venda da mercadoria e eu vou receber essa mercadoria a prazo, eu não recebi à vista, eu vou receber a prazo, em outubro, novembro e dezembro. É importante que você saiba o seguinte, eu vou descrever aqui a contabilização para você, mas sempre que ocorre uma venda de mercadoria, nós contabilizamos a receita bruta de vendas. Receita bruta de vendas vai ser contabilizada sempre que ocorrer venda de mercadorias. Então, a contabilização da venda ela acontece da seguinte forma. Quando eu vendo, eu vou registrar a entrada de dinheiro no caixa ou na conta bancária, ou, se for uma venda a prazo, eu registro duplicatas a receber ou clientes, é a mesma coisa. Em contrapartida, vou contabilizar a receita bruta de vendas. Ao mesmo tempo, quando eu estou vendendo mercadoria, está saindo mercadoria do meu estoque. Então, eu vou registrar a saída da mercadoria dos meus estoques e vou contabilizar o custo da mercadoria vendida. Pelo valor de custo, registro a saída da mercadoria e contabilizo o custo. E na venda com tributação, a gente vai contabilizar aqui, ó, impostos sobre vendas, é uma conta lá da DRE, e em contrapartida, creditamos impostos a recolher, tá? Essa é a contabilização da venda. Nesse exemplo, a gente vai focar nessa primeira parte da contabilização, porque perceba que no exemplo não tem o valor de custo da mercadoria que foi vendida e também não tem nada de tributação. Então, a gente vai contabilizar essa parte do lançamento. Aconteceu aqui o seguinte, em setembro nós vendemos, recebemos em outubro, em novembro e em dezembro. Então, aqui é o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Em setembro aconteceu a venda, em outubro o recebimento da primeira parcela, em novembro o recebimento da segunda parcela e em dezembro o recebimento da terceira parcela. Vamos lá então, vamos contabilizar essa venda de mercadorias de acordo com o regime de caixa e regime de competência. Começamos pelo regime de competência, que é o regime aceito pela Lei 6404. Então, a gente vai contabilizar essa venda. Ele diz que nós contabilizamos receitas e despesas quando ocorre o fato, independentemente de recebimento ou pagamento. Falamos de receita, então, não importa quando eu vou receber essa venda. O que importa é a data que ela ocorreu. Qual é o fato que dá origem à contabilização da receita bruta de vendas? É a venda da mercadoria. Então, quando ocorre a venda, é quando eu contabilizo a receita bruta de vendas. Então, o fato que dá origem à receita bruta de vendas é a venda da mercadoria. Ocorrendo a venda, ocorre a contabilização da receita bruta de vendas. Vamos contabilizar, então, pelo regime de competência. Pelo regime de competência, aqui em setembro eu vou contabilizar. Então, aqui, ó, em setembro eu vou contabilizar a venda da mercadoria. Se eu vendi a prazo, eu vou dizer na minha contabilidade que eu tenho um valor a receber dos meus clientes, R$30 mil. Em contrapartida, eu contabilizo a receita bruta de vendas, tá? Obviamente, na contabilização completa, a gente faria todo o restante, tá? Mas aqui a gente está focando só na primeira parte, como eu já te disse. Então, pelo regime de competência, a contabilização da receita acontece em setembro, que é quando ocorreu a venda, é quando ocorreu o fato que dá origem à contabilização da receita, tá? Agora, pelo regime de caixa. O que o regime de caixa diz? Que nós contabilizamos as receitas quando ocorre recebimento do valor.
Então, não importa a data de ocorrência do fato, o que importa é quando eu recebo o valor. Se nesse exemplo eu vou receber em 3 parcelas, são nessas 3 datas que eu contabilizo a receita bruta de vendas. E como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma: em outubro, nós vamos contabilizar pelo regime de caixa a entrada de dinheiro em caixa ou bancos, então debito bancos pelo recebimento da primeira parcela e contabilizo a receita bruta de vendas. No valor de quanto, pessoal? 30 mil? Não. Aqui em outubro eu recebo a primeira parcela de 10 mil reais. Então, contabilizo 10 mil reais. Em novembro, eu vou fazer a mesma contabilização. Eu vou receber mais 10 mil reais. Então, em novembro, eu de novo vou debitar bancos no valor de 10 mil e vou creditar a receita bruta de vendas em 10 mil. Em dezembro, recebendo a terceira parcela, eu vou fazer a mesma contabilização. Eu vou debitar bancos no valor de 10 mil e credito receita bruta de vendas no valor de 10 mil. Então, essa contabilização vai acontecer nesses 3 meses. Cada um dos meses eu contabilizo a entrada de dinheiro referente àquela parcela, em contrapartida a receita bruta de vendas. Beleza? E aí você pode me perguntar, em setembro eu contabilizo alguma coisa pelo regime de caixa? Em setembro você não vai contabilizar, porque a gente não vai contabilizar essa receita em setembro. A gente só contabiliza a venda quando ocorre aí o recebimento dos valores, porque aí eu vou contabilizar essa receita bruta de vendas, tá? Então, em setembro nós não contabilizamos nada de receita, só contabilizamos nos meses seguintes. Beleza, pessoal? E quando a gente fala de despesa, o raciocínio é o mesmo. Pelo regime de competência, contabilizamos a despesa quando ocorre o fato, e a receita nós contabilizamos, e pelo regime de caixa, contabilizamos a despesa quando acontece o pagamento, tá? Então, o raciocínio é o mesmo, tanto para a receita quanto para a despesa. Tranquilo, pessoal? Entenderam aqui esse exemplo? Só para a gente, então, encerrar, tá aqui um resuminho, né, do que eu já falei. Pelo regime de caixa, nós contabilizamos receitas quando acontece o recebimento e despesas quando acontece o pagamento, e pelo regime de competência, contabilizamos tanto a receita quanto a despesa quando ocorre o fato que deu origem a essa receita e essa despesa. Beleza? Vamos dar uma olhada, então, nos exercícios que eu trouxe para você, e o primeiro deles é uma questão que foi cobrada no concurso de escrivão da Polícia Federal em 2021. Está dizendo o seguinte: considere que a empresa XYZ tenha quitado antecipadamente uma dívida, tendo obtido no ato da quitação um desconto pela antecipação dos valores até então pendentes de pagamento. Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte: o desconto obtido pela empresa XYZ deve ser reconhecido como receita financeira na mesma data da quitação da dívida, em consonância com o regime de competência. Essa questão aqui, ela está querendo te induzir ao erro, né? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você tem uma dívida de R$ 1.000. E como você pagou antes, você pagou com um desconto de 200. E aí você acabou pagando R$ 800. Pergunto a você, esse desconto é uma receita ou uma despesa? Ele gerou um impacto positivo ou negativo para a entidade, bom ou ruim? É uma receita. Veja que você pagou R$ 800. Por causa do desconto, você está deixando de desembolsar R$ 200. Ele gera um impacto positivo para a entidade, está pagando menos. Se você não tivesse esse desconto, não obtivesse esse desconto, você pagaria R$ 1.000. Como você ganhou um desconto, você pagou 800. Então, esse desconto, ele gera um impacto positivo para o teu patrimônio. É um impacto de receita. Então, aqui tá certo, tá? Uma receita financeira. O foco é, a questão está tentando te induzir ao erro quando ela diz que na mesma data da quitação você vai contabilizar esse desconto em observância ao regime de competência. Algumas pessoas, sem parar para analisar, dizem o seguinte: não, tá errado.
Porque se ele está dizendo que eu vou contabilizar quando acontece a quitação, é quando movimenta financeiramente, mexeu com disponibilidade, está errado. E não, pessoal, cuidado. Pensa comigo, qual é o fato que dá origem à contabilização desse desconto? É o pagamento antecipado. Você só ganha esse desconto porque você está pagando antes da data. Se você pagasse na data, você não teria esse desconto. Você só está ganhando o desconto porque está pagando antes. Então, o fato que dá origem à contabilização do desconto é justamente o pagamento antecipado. Então, se o pagamento antecipado é o fato que dá origem à contabilização do desconto, pelo regime de competência, o desconto será contabilizado quando ocorre o pagamento antecipado, tá? Então, quando a questão diz aqui, ó, que o desconto deve ser reconhecido como receita na mesma data da quitação da dívida, tá certo. Por quê? Porque o fato que gera a contabilização desse desconto é justamente o pagamento antecipado. Então, quando acontece esse pagamento, essa quitação da dívida, eu contabilizo a receita de desconto obtido, tá? Então, essa questão aqui, ela está correta. Ela tenta te induzir ao erro, mas aí você tem que parar e analisar. Peraí, qual é o fato que dá origem à contabilização desse desconto? E aí você consegue resolver. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui nessa questão? Deixa nos comentários para a gente conversar. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link do curso de contabilidade para carreiras policiais, que a gente trabalha com calma, regime de caixa e regime de competência. Vamos agora para a próxima questão. A gente está indo aí num nível crescente de dificuldade. E a próxima questão é uma questão da FGV, que está trabalhando esse assunto de uma forma bem interessante. A questão é muito boa, ela não é complexa, mas ela exige atenção. Veja aqui o que a questão está te dizendo. Uma loja que vende veículos utiliza o regime de competência para contabilizar suas operações. Em 2 de janeiro, um cliente adquiriu o veículo por R$ 60 mil para teste, devendo confirmar a compra em no máximo 90 dias. A administração estimava que havia possibilidade do veículo ser devolvido. Em 1º de abril, o cliente comunicou que não iria devolver o carro. O valor foi recebido em 2 parcelas iguais, em fevereiro e em abril. Assinale a opção que indica a contabilização da venda do carro pela loja. E aí ele traz aqui os valores e as datas. O que é importante aqui? Primeiro ponto. Estamos falando do regime de competência, que determina que a gente contabiliza a receita, que a gente está falando de receita, no momento em que ocorre o fato. Não interessa quando eu vou receber. Então, essa frase final aqui, ó, o valor foi recebido em 2 parcelas iguais, não importa para a questão, porque o regime de competência determina que nós contabilizamos quando ocorre o fato. E aí a gente está falando de uma venda de mercadorias. É uma loja que vende veículos e ela vendeu um veículo para um cliente. Agora vamos observar a questão. O que aconteceu aqui? O que a gente tem em janeiro? Em janeiro, a gente tem a saída desse veículo de 60 mil. Mas veja que em janeiro o veículo saiu para teste. E a compra deveria ser confirmada. Por enquanto, o cliente pegou esse veículo para teste, mas a venda se confirmou em janeiro? Não. A venda não foi efetivada em janeiro. A venda não acontece em janeiro. Em janeiro, o veículo sai para teste, tá? E aí, ele diz que em janeiro, o cliente pegou esse veículo e vai confirmar a compra em 90 dias. E ainda diz o seguinte, a administração sabe que existe a possibilidade do veículo ser devolvido. Então, ela não está contando com a venda ainda. Ela precisa do aceite do cliente. E aí ele diz o seguinte, em abril, o que aconteceu? Em abril, a venda foi confirmada. O cliente disse que não ia devolver o carro. Quando que acontece a venda efetiva aqui? Em janeiro ou em abril? Em abril, pessoal. Em abril ocorreu a venda do veículo. Portanto, é em abril que eu contabilizo a receita bruta de vendas, certo? A contabilização da venda do carro se dará em abril. Pelo valor de 60 mil? Sim.
pelo valor de 60 mil. Esse é o valor do veículo, a venda acontece em abril eu contabilizo a receita bruta de vendas. Ah, mas e aqui, ó, ele recebeu em abril e em fevereiro. Para o regime de competência, não importa a data de recebimento. O que importa é a data de ocorrência do fato. A venda se confirma em abril, então é em abril que a gente vai contabilizar a receita bruta de vendas. O gabarito dessa questão é a letra D de dado. É uma questão boa, que está trabalhando aí o raciocínio do regime de competência, mas ela não é difícil, não. Você só tem que estar atento às informações que a questão traz. Tranquilo, pessoal? Foi aí essa questão? E agora a gente vai resolver uma questão de Cefaz, uma questão de concurso fiscal elaborado pela FCC. Essa é uma questão muito boa, porque ela pede para você apurar o resultado pelo regime de caixa e pelo regime de competência. Já aproveito para dizer que vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do curso de contabilidade para carreiras fiscais. Tá aqui no link, então, na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá. Vamos fazer a leitura e resolver juntos essa questão? E ela está dizendo o seguinte: a companhia adiantada registrou em dezembro de 2020 as seguintes transações. E aí ele cita aqui uma lista de transações que aconteceram em dezembro e pergunta para você ao final. Com base nessas informações, o resultado da companhia adiantada, apurado pelo regime de competência e pelo regime de caixa, foram respectivamente. Então, o que a questão está te perguntando? Ela quer que você identifique qual é o resultado apurado pelo regime de competência e pelo regime de caixa em dezembro, tá? Então, estamos aqui, ó, falando de dezembro e a gente vai apurar esses resultados em dezembro. O que é importante que você lembre? Que o regime de competência determina que você contabiliza receita e despesa quando ocorre o fato, e o regime de caixa determina que você contabiliza quando ocorre recebimento ou pagamento. Beleza? Agora sim, vamos analisar aqui as informações. Primeira situação, né? Primeira transação que aconteceu em dezembro foi a seguinte: prestação de serviços no valor de 60 mil a ser recebido em março. Vamos lá. Prestação de serviços gera contabilização de receita. E aí, pelo regime de competência, eu contabilizo na data de ocorrência. Então, se ocorreu em dezembro, eu vou contabilizar em dezembro essa receita com prestação de serviços. O regime de caixa determina que a gente contabiliza a receita quando ocorre recebimento. Essa receita vai ser recebida em março, então essa receita só será contabilizada em março pelo regime de caixa. Como a gente está apurando o resultado de dezembro, primeiro fato, não gera nenhuma contabilização pelo regime de caixa. Segundo, compra de materiais no valor de 10 mil reais pagos à vista que permaneceram em estoque em dezembro. Então vamos lá. A compra, ela não vai gerar contabilização de receita ou despesa no momento em que você adquire, né, que você compra. Pelo regime de competência, você contabiliza esse material que está em estoque como despesa quando ele é consumido. Então, quando você compra, você mantém esse material em estoque, é uma compra normal. Vai debitar estoque pela entrada da mercadoria, vai creditar caixa pelo pagamento. Foi pago à vista, certo? Saiu dinheiro do caixa. Quando esse material é consumido, aí o que a gente faz? A gente dá baixa no estoque e aí contabiliza a despesa pelo consumo do material. Isso pelo regime de competência, tá? Então, pelo regime de competência, esse material só será contabilizado como despesa quando ele for utilizado, quando ele for consumido, quando ele sair do estoque. Veja que a questão está te dizendo que ele permaneceu no estoque em dezembro. Então, pelo regime de competência, esse segundo fato não será contabilizado em dezembro. Agora, pelo regime de caixa, sim. O que o regime de caixa diz? Que você contabiliza a despesa quando ocorre pagamento. O pagamento pela compra do material aconteceu quando?
Em dezembro, à vista. Então, é em dezembro que você vai contabilizar essa despesa. Temos aqui, então, uma despesa de R$10.000 do segundo fato. Vamos aqui para o terceiro. Salários referentes ao mês de dezembro no valor de R$15.000 que serão pagos em janeiro. Salários. Veja, a gente contabiliza a despesa com salários ao final do mês de referência, quando fazemos a apuração da folha. O fato que dá origem à contabilização da despesa com salários é a apuração da folha de pagamento, que acontece no fim do mês. Então, se nós estamos apurando a folha de pagamento de dezembro, é em dezembro que nós contabilizamos essa despesa com salários. Então, pelo regime de competência, contabilizamos a despesa quando ocorre o fato. Perceba que eu estou sempre falando do regime de competência antes, tá? Então, a gente contabiliza a despesa quando ocorre o fato. O que dá origem à despesa com salários é a apuração da folha que acontece ao fim do mês. Então, pelo regime de competência, temos aqui a contabilização da despesa com salários dos salários referentes ao mês de dezembro. O regime de caixa diz que a gente só contabiliza a despesa quando acontece o pagamento. O pagamento acontece em janeiro, então é só em janeiro que a gente vai contabilizar essa despesa. Próximo fato. Adiantamento de clientes de R$20.000 por serviço a ser prestado em julho de 2021. Veja, adiantamento não gera contabilização de receita ou de despesa. A gente só vai registrar a entrada de dinheiro no caixa ou no banco, em contrapartida à obrigação de prestar esse serviço. A obrigação de prestar esse serviço lá na frente. Mas a prestação de serviços ainda não aconteceu, então não existe receita nessa situação, tá? É simplesmente uma movimentação entre caixa e o registro de uma obrigação. Depois que acontecer essa prestação, aí a gente fala em receita, mas por enquanto não temos receita. Próximo fato. Pagamento de 20.000 a fornecedores também não vai gerar contabilização aqui de receita ou de despesa. O pagamento é simplesmente a liquidação da dívida com fornecedores e a saída de dinheiro do caixa. Aluguéis referentes ao mês de dezembro, no valor de 3.000 para pagar em janeiro. Aqui sim, aluguel gera contabilização de despesa com aluguel. A gente está falando de um aluguel que se refere ao mês de dezembro e que será pago aqui em janeiro. O que gera a contabilização da despesa com aluguel é um transcurso do período que dá origem àquele aluguel. Então, você tem um contrato de aluguel, passou o tempo de um mês referente a esse aluguel que está em contrato, a despesa com aluguel passa a ser gerada. Então, pelo regime de competência, o fato que dá origem é o transcurso do tempo a partir do momento que já existe essa obrigação de aluguel. Então, aqui, ó, se o aluguel se refere ao mês de dezembro, o fato ocorreu em dezembro, a contabilização pelo regime de competência ocorre em dezembro. Então, pelo regime de competência, temos aqui uma despesa de R$3.000. E pelo regime de caixa, a gente contabiliza essa despesa quando aconteceu o pagamento. O pagamento acontece em janeiro, então não temos contabilização dessa despesa em dezembro. Apurando o resultado aqui do regime de caixa e do regime de competência, nós temos o seguinte: 60 menos 15 menos 3, temos aqui 42.000 de receita pelo regime de competência, positivo, e pelo regime de caixa temos R$10.000 negativo em dezembro, gabarito da questão, letra B de bola. Positivo em 42.000 pelo regime de competência e negativo em 10 pelo regime de caixa. Tranquilo, pessoal? Conseguiram aqui entender essas questões, esse assunto que a gente trabalhou nessa aula? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários para a gente conversar. Se tiver algum assunto que você queira ver aqui em aula, coloca aqui nos comentários também. É isso, pessoal. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.